Eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse nesse momento qual é o real desejo do seu coração. O que você quer de Deus essa noite? O que você espera do Senhor? Eu sei que existem pessoas que estão enfermas. Eu queria ler um texto aqui com você que diz assim: Senhor, agradeço pelas incontáveis bênçãos que você derrama na minha vida. O seu amor, a sua misericórdia são presentes todos os dias. Te agradeço, Senhor, pela saúde, pelo bem de ter recebido a vida. E aproveito para agradecer, porque sei que esse pode ser meu último dia de vida. Mas obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem sido a minha força, a minha canção, a minha salvação, tem sido o meu louvor, e a Ti eu te exaltarei. 3 dias depois, a pessoa que fez essa oração faleceu. E o desejo do coração dela foi conhecido 3 dias depois. Eu não sei qual é o desejo do seu coração, mas coloque para o Senhor. Você não sabe o dia de amanhã. Pai, nós te louvamos, Senhor, e sabemos como é importante a vida. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida toda hora. Agradecemos, Senhor Deus, o teu nome toda hora, por aquilo que o Senhor fez, faz, e por saber, Senhor Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Renove, Senhor Deus, em nós a vontade de viver. Cada um, Senhor Deus, sabe o que tem no coração. Senhor Deus, às vezes nós colocamos coisas que não são boas no nosso coração. Então, se a vida nos aperta, só sai coisa ruim. Não conseguimos amar, perdoar, nós não conseguimos nos alegrar. E vivemos um tempo de tristeza profunda, marcada, Senhor Deus, por tantas coisas ruins. Mas eu lhe clamo, Senhor Deus, por favor, que o Senhor dê uma oportunidade àqueles que vieram buscar o Senhor aqui, para que eles possam encontrar paz e que nesta noite a alegria do Senhor possa ser renovada em seus corações. Eles possam ter intimidade com o Senhor hoje, do jeito deles. Renove, Senhor Deus, esse fôlego de vida que um dia Tu deste a eles. E faça-os perceber o quanto o Senhor é grande, o quanto a Sua bondade dura para sempre, o quanto o Seu amor está presente em coisas pequenas, Senhor Deus. Exaltamos o Senhor agora pelas coisas pequenas, aquelas que nós nem nos lembramos que o Senhor nos deu, aquelas que foram esquecidas porque eram tão insignificantes, mas eram necessárias. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor para que tenhamos condições de passar por mais uma noite, e pela manhã, quando nos levantarmos, o Senhor esteja conosco em tudo que formos fazer. É o que eu lhe peço, Senhor. Mude a realidade de algumas pessoas aqui, transformando-as em modelo, Senhor Deus, de vida, em modelo, Senhor Deus, de alegria, em modelo, Senhor Deus, de paz, em nome de Jesus, amém. Peço os irmãos do louvor, pode ficar aí que vocês já vão cantar, senta, pode sentar. Vamos abrir a nossa Bíblia. Se pela manhã eu falei sobre 7 pecados capitais, a mesma proposta agora à noite é lembrar os irmãos 7 virtudes necessárias. Eu vou repetir algumas dessas coisas, para que você que não pôde estar conosco, nós temos falado sobre arrependimento mais perdão é igual a salvação. Vamos repetir? Arrependimento mais. Uma pessoa foi fazer um exame para um concurso público e ele errou MMA. MMA na matemática
é uma coisa muito simples e básica. E ele chegou em casa frustrado, disse assim: eu sei isso, eu sei isso, eu sei isso. Pegou e resolveu a questão e acertou. E aí perguntaram para ele: mas por que lá na hora você esqueceu? Ele não sabia por que esqueceu uma coisa tão básica da matemática. E o professor dele disse para ele: olha, você não vai esquecer as coisas mais difíceis, que requer uma atenção maior. Você vai esquecer as coisas mais fáceis. Ele não teve o cuidado com as coisas pequenas, com as coisas mais fáceis, e esqueceu. Ele precisava de 49 pontos para ser classificado no concurso que ele fez. Ele fez 48. E não foi classificado. Porque aquela questão fácil, ele não deu atenção. Ele achou que já sabia. E na hora que ele mais precisou, ele esqueceu. Arrependimento não é um tema fácil. Perdão, muito menos. E salvação não é para todo mundo. O que nós estamos falando, que parece ser repetitivo, não é repetitivo. Arrependimento é a mensagem do Novo Testamento. Perdão é a mensagem de Jesus. Arrependimento é a mensagem do Novo Testamento. Todo o Novo Testamento você vai ver essa palavra aparecer. Arrependimento. Perdão é a mensagem de Jesus. Você prestou atenção no louvor que a irmã cantou? Jesus perdoando quem fez o quê? A cruz, quem bateu o prego, quem botou a coroa. E Jesus falando: olha, não importa, essa dor que eu estou sentindo aqui é porque eu amo vocês, e é por isso que eu perdoo. Salvação não é um tema fácil. Não para e se preocupe com isso não. Davi fala que é algo tão importante, que o momento em que ele perde a linha que eu digo, a direção da salvação, o coração dele se entristeceu. Eu estou triste, Senhor, porque eu perdi a alegria da minha salvação. Eu queria que vocês dessem um pouquinho de atenção a isso, bem rápido. Pela manhã eu passei um pouco mais de meio-dia, não vou passar das 10 horas da noite, agora à noite. Tá bom, amados? Não vou passar. Tem 23 textos só sobre perdão para os irmãos. Nós vamos ler no grego, depois vamos fazer uma mini exegese, traduzir para o latim, porque nós temos uma convicção de que João Ferreira de Almeida, na tradução, deixou uma porção de coisas para trás, e fazer uma breve síntese da etimologia de cada uma das palavras. Amém? Quem está feliz porque o pastor vai acabar 10 horas, levanta a mão. Duvido. Não vou acabar 10 horas. Mas vou repetir o mês de março todo. E o mês de abril também. Porque eu não vou me cansar de falar para vocês do amor de Jesus. Abra, por favor, a sua Bíblia lá em Salmos 11, versículo 7. Se pela manhã nós falamos sobre vaidade, o que é o oposto à vaidade? Humildade. Então, humildade é uma virtude. Se pela manhã nós falamos sobre a inveja, poderemos considerar que a caridade é o oposto à inveja. Se pela manhã nós falamos da gula, e olha, irmãos, gula não é só para pessoa que está gordinha não, tem muito magrinho que está com esse negócio de comer sem necessidade, que também não é só comer. Gula não quer dizer que é só comida não, tá bom? Então hoje, agora à noite nós vamos falar sobre a moderação. Se eu falei sobre a ira, agora nós vamos dar ênfase à resiliência. Se eu falei da preguiça, nós vamos falar da plenitude. Se eu falei da luxúria, vou dar destaque à integridade.
Isso é bem legal. E se eu falei de manhã pela última vez a sétima coisa, a avareza, nós vamos dar um grau de importância à generosidade. Salmo 11, versículo 7. E eu quero agradecer a Deus a presença da irmã Cristiane Oliveira. Está presente? Seja bem-vinda em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua casa, volte mais vezes e os irmãos mais próximos vão cumprimentá-la em nome de Jesus. Salmo 11, versículo 7. A igreja, por favor, assentados como vocês se encontram, leiam comigo. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Você quer ver Jesus? Você quer ver Deus? Uma vez uma criança perguntou assim: pastor, Deus existe? Eu falei: existe. Aonde ele está? Eu falei: está dentro do meu coração. Eu pensei que ela ia ficar satisfeita com a resposta. Ela falou assim: mas eu não estou vendo. E eu tenho certeza que muita gente aqui já perguntou isso para Deus: Senhor, o Senhor existe? Onde o Senhor está? E alguém, assim como eu, desapropriado da resposta certa, poderia dizer para você: olha, está dentro do seu coração. Aí você olha para dentro de si mesmo e não acha nada. Aqui tem coisas que podem fazer você achar Deus dentro de você. Primeiro, por ser justo. Então, para eu achar Deus dentro de mim, eu tenho que conhecer a justiça. E Jesus disse que Ele era o reino e a justiça. Então eu preciso conhecer Jesus. Segunda coisa, o Senhor ama a justiça e os retos. Eu preciso então conhecer o que é reto. E a palavra de Deus diz que aquele que segue os meus mandamentos é reto. Aquele que caminha em retidão prosperará. Então a palavra de Deus faz com que eu conheça a retidão. Então você quer encontrar-se com Deus ou ter alguma experiência com Deus? Procura a justiça e procura a sua palavra. Procura Jesus e procura a sua palavra. Porque Deus vai lhe permitir contemplar. Contemplar quer dizer ver. Ver do jeito que Ele achar melhor. Ontem nós estivemos num monte do azeite. E alguém falou para mim assim, depois à noite: ah, pastor, o senhor tem que ir em tal lugar, que lá tem uma porção de gente que vê a sarça. A sarça, aquela experiência de Moisés, lá no monte. Eu falei: eu não quero ver sarça não. Eu falei no meu coração: não quero ver sarça não. Não quero ver esse negócio não. Cara, quando Moisés desceu daquele lugar que era um lugar santo, 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 Moisés desceu com tanta responsabilidade. Então quem quer ver a Deus tem que entender que tem que ter responsabilidade. Quem quer ter experiência com Deus, seja ela que nível for, tem que ser responsável pelo que Deus vai te mostrar. Você compreende, querido? Às vezes nós queremos Deus, mas não queremos ser responsáveis pelo que Deus vai nos mostrar. Mas eu queria ler mais um versículo com vocês. João 8,32. Este não pode falar lendo ali. João 8,32 diz o quê? Olha só, o nosso pianista sabe João 8,32 de cor. Como que é? E a Michele, será que ela sabe de cor? E você, sabe de cor? Sabe? O que diz em João 8,32? Como que é? Esse versículo foi um dos versículos mais falados aí para trás, por causa de uma situação específica, e muita gente banalizou esse versículo. Mas eu queria destacar duas coisas. E conhecerão
quer dizer que eu conheço? Não. O tempo futuro quer dizer, num momento oportuno eu vou ter o conhecimento. Obrigado, amado. Então, o que vocês precisam desejar no coração? Lembra da música? É o que eu desejo no meu coração. Eu preciso mais de justiça e de retidão. Mas agora também tem uma outra sugestão. Eu posso desejar conhecer mais a quem? A Deus. Isso não depende dos anjos. Isso não depende dos pastores. Isso só depende de você. Isso não depende da denominação. Não depende da religião. Quem quer buscar a Deus e busca a Deus, acha. Porque Deus falou, aquele que me busca, vai achar. Você entende? Está entendendo, queridos? Está entendendo? Se por um lado o pecado nos afasta de Deus, existem coisas que nos aproximam de Deus. Buscar a Deus nos aproxima de Deus. Existe uma diferença entre conhecer e ter conhecido. Mas quando nós temos essas três coisas juntas, nós temos a liberdade, ou seja, nós podemos defender a nossa fé, nós podemos argumentar a nossa fé, nós podemos discutir a nossa fé, nós temos assunto para tratar. Mas quando nós não conhecemos, nós somos enganados pelos falsos profetas, nós somos levados à morte por doutrinas erradas e heresias, e nós somos conduzidos por Satanás ao inferno pela falta de conhecimento. Você é que escolhe. Como é que você quer que o teu coração esteja? Cheio do coração, cheio de conhecimento, ou vazio do conhecimento desse Deus? Mas quando você tem acesso à verdade, e a verdade chega até o teu coração, Deus liberta você de uma porção de coisa. Uma porção de coisa. João 14:15. Esse também os irmãos deveriam conhecer de cor. Você não precisa conhecer a Bíblia toda. Eu não conheço a Bíblia toda. 15 mil e tantos versículos. Eu não conheço. Já li algumas vezes, tive a oportunidade de lê-la, mas não conheço todos. Mas alguns versículos eu não deixo de conhecê-los. Eu preciso tê-los na minha cabeça diariamente. João 14:15. Leia ali, por favor. Pedrinho. Se vocês me amam, guardarão o quê? Os meus mandamentos. É obediência. Essa palavra está fora de moda. Se você falar para mim, eu sou obediente, eu vou discutir a noite toda com você e te dar 1 milhão de motivos para você entender que você não é obediente. Nós temos dificuldade em obedecer. Obedecer à lei de trânsito, obedecer à ética social, obedecer os comportamentos doutrinários aplicados dentro da nossa religião. Tem pessoas que têm mais fé lá fora do que aqui dentro. Tem gente que acredita em coisas das mais absurdas, e tem gente aqui que não acredita em nada, é incrédulo. Não estou tirando de você o direito de ser incrédulo, não, porque Tomé também andou com Jesus. Deixa andar com Jesus. Jesus falou, vem cá, meu filho, bota o dedo, vê se sou eu mesmo. Tomé meteu o dedão lá. Tem gente querendo fazer coisa que Deus nem permite, mas Deus deixa, para a pessoa tentar ser salva. Mas você vai em outras religiões, tem gente, irmão, agora, fazendo coisas que você entende que não é sacrifício, é um prazer. Por que perdemos essa dimensão da obediência? Por conta das três coisas que nós afirmamos pela manhã. A naturalização do pecado, a banalização do pecado, e aí, pior do que isso, é quando você humaniza o pecado. Você diz, não, é por causa da minha humanidade, eu sou assim e acabou.
Eu recebi ontem, acho que foi ontem, quinta-feira, um documento falando sobre a homossexualidade. E trata um assunto que é tão delicado, eu acho que é um assunto que não é o fórum aqui, eu só faço menção porque eu lembrei disso, em que a pessoa afirma que existem coisas que a igreja não quer tratar, porque tem medo de perder as pessoas que estão lá dentro. Pastor da primeira igreja batista de Brasília escreveu um documento. No dia seguinte teve 3 processos de pessoas de dentro da igreja dele que processaram ele pelas declarações dele. E ele foi então para a audiência, pegou os documentos que eram necessários, 2 bons advogados, e foi para a audiência. Chegou na audiência de dano moral. Perguntaram para ele na oitiva. Oitiva é um momento em que o juiz vai declarar, ou perguntar, ou fazer de alguma forma uma série de questionamentos para saber se o que aquela pessoa está falando corresponde à intenção, se ele teve a intenção real de atingir. E aí o pastor virou para aquela pessoa e disse assim: você conhece Deus? E o juiz disse: conheço. Sabe por que eu estou sendo processado? Porque essas pessoas que estão me trazendo a esta justiça não obedecem a Deus. Ele foi condenado. Ele foi condenado. Mas ele saiu dali feliz da vida, diz no documento, que ele falou para o juiz, falou para todo mundo que levou ali à justiça, que aquele problema era porque aquelas pessoas que estavam ali não obedecem a Deus. O problema da nossa geração é uma geração que não quer obedecer a Deus. Não é uma questão de opção, é porque ela não quer obedecer a Deus. É uma geração que faz tudo para não obedecer a Deus. Então, tudo que vocês veem como oportunidade de pecado é só para confirmar isso. Eles não amam a Deus, então eles não obedecem os mandamentos de Deus. Não fiquem abismados se neste período agora de carnaval vocês virem coisas feias na televisão. Todos os anos escarneiam o Evangelho, os nossos símbolos e principalmente o nosso Jesus. Não fiquem abismados com isso. Mas lembre que no tempo em que Jesus estaria para voltar, nós estaríamos vivendo uma geração perversa, corrupta, aonde o amor se esfriaria e eles não seriam obedientes a quem? A Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele volte logo. Mas até que Ele volte, nós precisamos obedecer o Senhor. Quero compartilhar mais um versículo. Oséias 12:6. Oséias 12:6. Quanto a você, leiam por favor, volte para o seu Deus, siga o amor e a justiça. Quem lembra o que está escrito em João 3,16? Pode falar alto, pode falar alto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse amor que Oséias está falando já era referência de quem? De quem? Do amor de quem? Acabamos de ler, João 3,16, que faz menção à pessoa de quem? Jesus. Então, siga Jesus. Quem está seguindo a Jesus? Levante a mão, pode levantar assim. Agora o problema é a segunda parte. E a sua justiça? Porque seguir a justiça é difícil. Seguir Jesus é fácil. Tem uma porção de gente, em uma porção de lugar, que diz que segue quem? Jesus. Mas segue a justiça?
faz o que está escrito na sua palavra? Nem sempre. Tem dificuldade. Tem dificuldade. E espere sempre no seu Deus. Honestidade, lealdade. Isso não deveria ser pré-requisito dos crentes no mundo. Mas hoje, quando alguém... Não sei se vocês sabem o que é compliance. Compliance é quando você precisa levantar a vida de uma pessoa antes de contratá-la para qualquer cargo de confiança. Então, a primeira coisa que eles pedem quando você vai ser indicado ou contratado, ou até mesmo passando por uma entrevista de comprovar títulos para um cargo público, é levantar da tua vida. Se você tiver cheque sem fundo, SPC e etc, etc, eles te desqualificam. Você pergunta para quem faz a análise e pergunta, por quê? Ele diz, não, você não está com perfil. Você está fora do perfil da empresa. Você está fora do perfil do órgão público. Você está fora do perfil ético, social. Crentes desleais, desonestos, sem caráter. Pessoas que não têm a mínima preocupação com aquilo que Deus colocou em você, que é Jesus. Seja um pouquinho melhor, irmão, para você. Tente ser a melhor versão que você puder para você mesmo. Não é para os outros, não. Ninguém aqui deixa de ter o seu telhado de vidro. Você pecou, a senhora pecou, ela pecou, o irmão ali pecou, o Pedro pecou, o Davi pecou. Estou falando quem está aqui em cima. Eu também pequei. Mas tenta melhorar. Para quando alguém chamado Espírito Santo fizer uma varredura na tua vida, ele possa dizer, não, essa pessoa tem o caráter de Cristo. Ele está tentando melhorar, ele está tendo a melhor versão, ele está tendo a oportunidade de mostrar para o mundo a melhor versão de Jesus. E muita gente só precisava disso. Tem um lugar ali perto de Vista Alegre, eu acho que é o nome do lugar, que vende uma porção de cestas básicas, espelho, panela, de vários modelos. E aí, passando lá, eu lembrei que eu precisava comprar panela lá para casa. Aí entrei, peguei um conjunto de panela, R$67. Olha o preço, 6 panelas, R$67, baratíssimo. Concordam comigo? Concordam? A vendedora veio, olhou para mim e falou assim, o senhor vai levar essas panelas? Falei, por quê? Não, essas panelas não servem para o senhor, não. Elas são muito fininhas. Vai estragar rápido. Aí eu perguntei, mas você não está aqui para vender? Ela, estou, mas não estou aqui para enganar ninguém. Olha que coisa maravilhosa, do nada. Eu deixei de ser enganado. Não é uma raridade? Eu agradeci o Senhor. Graças a Deus não comprei panela ruim. Se fosse em outra ocasião, a pessoa ia falar, não, é a melhor panela do mundo, leva, está barato. Leva 2, dá uma de presente. Para a Jéssica, que acabou de casar, fez lá chá de casa nova. Parabéns, Jéssica, mais uma vez. Aí a Jéssica recebe o presente, chega a primeira areada que ela der, arear quer dizer pegar aquele bombril grosso, passar, a panela faz o quê? Fura. Irmão, para de enganar as pessoas, dizendo para elas que você é crente, se você não for. Para de querer enganar a sua esposa em casa, enganar o seu filho, enganar o seu pastor. Para de querer enganar as pessoas. Porque a primeira esfregada que te der, você fura. A primeira esfregada da vida que fizer assim, ó, você fura. Para. Porque se eu estiver furado, preste atenção.
prepara o glória. Eu falei ontem e vou repetir hoje. Como é bom quando Deus fala com a gente. Se eu estou furado, a graça vem e faz o quê? Vai embora. Eu é que ganho. Olha, pastor, quando a gente se conserta com Deus, o Espírito Santo vem enchendo, o furinho foi consertado. É só pedir perdão. Aí vem aquele durapox espiritual e vai no buraco e tampa. Aí você fica todo remendado, não esqueça disso. Você vai ficar todo remendado, Deus vai permitir. E aí vem o Espírito Santo para te encher e fica. Mas se você não se conserta, o Espírito Santo vem, você recebe a palavra. A palavra te dá por um momento alegria, o Espírito Santo te enche de alegria por um momento. Mas o furo o quê? O pecado que furou tua vida faz o quê? Aí você fala, pastor, eu só consigo estar alegre meia hora. É aquela meia hora que eu estou no culto. Quando eu saio da porta, parece que a vida vai ficando. Agora eu vim para o mundo real. Mas não é isso, irmão. É falta de conserto. Falta de conserto. 1 Tessalonicenses 5:18. Primeira Tessalonicenses 5:18. Irmãos, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em quem? Pode ler, por favor. Em tudo, 18, filho, 18. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês. Gratidão. Exercite a gratidão. Em tudo. Em tudo. Fale sempre, Senhor, obrigado. Tudo você pode ter certeza que Deus é quem está fazendo por você. Eu vou abrir um parênteses. Vou perguntar uma coisa que talvez alguns possam até achar difícil encontrar a resposta. Mas quem tem andado com o diabo aí? Quem é que tem andado com o diabo? Então eu vou dizer, todo aquele que ama e pratica mentira. Todo aquele que ama e pratica mentira não anda com Deus, anda com o diabo. A maioria das vezes, nós não agradecemos ao Senhor, porque nós achamos que o resultado das coisas que estão acontecendo na nossa vida é por nossa causa. A maioria das vezes, nós achamos que agradecemos ao Senhor, porque nos ensinaram que agradecer ao Senhor é igual quando eu faço alguma coisa para o Lucas. E o Lucas vira para mim, eu pai, faço para o meu filho, Lucas, e o Lucas, filho, vira para mim e diz assim, muito obrigado papai, eu te amo. Tem muita gente com esta visão de gratidão. Deus faz alguma coisa para o filho, e o filho faz o quê? Muito obrigado papai. Não. Essa é a forma verbalizada da gratidão. É você dizer para Deus, Deus, muito obrigado, Deus. A forma que Deus espera que a igreja demonstre gratidão estão nos itens anteriores. Prática da justiça, prática da verdade, uma vida de obediência e lealdade à sua palavra. Vou repetir, uma vida de gratidão é você praticar a justiça, viver uma vida de verdade, viver em obediência e ser honesto com Deus. Isso é gratidão.
Pastor, eu quero fazer um culto de gratidão ao Senhor. Nas décadas de 80, 90 e 2000 ainda se via isso, né? Era comum. Aniversário, bodas, o filho nasceu, Deus deu um carro, Deus deu uma casa, eu me aposentei, melhorou no meu trabalho o dinheiro, minha mãe ficou boa de saúde, meu filho passou na faculdade. Reúne os amigos, faz o quê? Um culto de gratidão. Hoje nem isso. Nem isso. Você pouco vê as pessoas falarem, vamos fazer um culto de gratidão. A irmã Maria, no sábado passado, fez um culto de gratidão a Deus pelos seus 80 anos. Ontem, a Jéssica e o Vinícius fizeram um culto de gratidão a Deus pelo que Deus fez pela vida deles. Agora analise, Jéssica, porque a Maria não está aqui, senão eu faria menção também ao nome dela. Se vocês colocaram como desejo do coração, porque gratidão é isso, eu devolver a Deus, pela medida da justiça, o que é de Deus. Eu devolver a Deus, pela medida da verdade, uma vida de verdade. Eu devolver a Deus, porque Deus em si é obediência, por isso Ele é santo. Eu devolver a Deus em obediência. Eu devolver a Deus em lealdade. Isso que é gratidão. Agora fica mais difícil. Quando eu faço alguma coisa para o meu filho, ele tem que ver justiça em mim e copiar a justiça, para ele ser grato pelo que eu faço por ele. Ele tem que ver a verdade em mim e copiar a verdade, para que ele possa ser grato a mim. Ele tem que ver em mim a obediência, para que ele se torne um filho obediente. Ele tem que perceber em mim uma pessoa honesta, reta, para que ele se torne um menino reto, honesto, leal a Deus. E quando isso se junta, isso é gratidão. Fica muito mais complexo, né? Do que simplesmente obrigado, papai, o Pix chegou. Muito mais complexo. Porque aí ele tem que olhar em mim a justiça, a verdade, a obediência e a honestidade de fazer o quê? Copiar. E quando o pai vê um filho copiando o que ele é, o pai fica como? Feliz, grato, como Deus me abençoa com os meus filhos. É assim que Deus olha para você, igreja. Quando Deus vê você, o seu esforço, irmão, é o seu esforço diário de viver a justiça. Não é fácil não, é difícil. Seu esforço diário em viver a verdade, seu esforço diário em ser obediente, seu esforço diário em ser honesto, leal, fiel. Quando Deus vê isso, Ele fala, que prazer tê-lo como meu filho. Como que você tem movido o coração de Deus? Feche os seus olhos, converse com Deus. Aproveite para pedir desculpa se você precisar. Aproveite para dizer para o Senhor, Senhor, e hoje o negócio ficou feio. Eu cheguei à conclusão que eu já fiz uma porção de festa lá em casa, mas não era gratidão, era festa. E cheguei à conclusão que tem uma porção de coisa em mim que está atrapalhando eu ter mais do Senhor na minha vida. Quem sabe essa noite você queira mais do Senhor na sua vida. Quem sabe você esteja precisando mais do Senhor na sua vida. Quem sabe essa noite Deus esteja te dando a oportunidade de você ter a sua melhor versão. Ninguém vai olhar para você se você ficar de pé e falar para Jesus, Jesus, obrigado pela oportunidade que o Senhor está me dando. Porque eu vou sair daqui e vou buscar. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe vocês. Quem sabe vocês possam estar pensando, mas Senhor, eu já pratico algumas dessas coisas. Mas eu entendi que eu posso fazer mais. E eu vou receber mais do Senhor.
Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, irmão. Se você deseja falar isso para o Senhor, fica de pé. Fala: Senhor, hoje valeu. Olha, foram minutos importantes que vão mudar a minha vida aqui. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor trata da gente de uma maneira tão carinhosa, que mesmo a gente não valendo nada, o Senhor morreu na cruz por nós. E agora que nós já valemos alguma coisa, o Senhor continua nos dando condições de melhorar e valer muito mais. Nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor cresça todos os dias na nossa vida.